Boa noite, empresários e empresárias de excelência, tudo bem, gente? Vindo aqui um pouquinho mais tarde falar com vocês sobre algumas considerações que a gente acha relevante sobre o cálculo do seu Prolabore, ou seja, uma visão um pouco mais estratégica desse cálculo. Nós falamos sobre esse assunto numa live que nós fizemos para a Farane Escola de Negócios, para a FEM, porque isso é uma demanda e isso gera dúvidas para alguns empresários de quanto que eles devem considerar no cálculo, enfim. O que a gente acha importante vocês levarem em consideração aqui? Primeiro, saber separar que o Prolabore não é o seu lucro. A gente sabe que alguns confundem um pouco isso. O Prolabore é o seu salário, você como sócio, ou seja, quanto que a sua empresa paga o seu salário, né? E na verdade, esse seu Prolabore, ele deve estar alinhado com o seu orçamento financeiro pessoal. Então, assim, como é que eu começo a considerar o meu Prolabore? É para custear as suas despesas necessárias. O lucro, ou seja, os dividendos, é como se fosse a realização dos seus sonhos, uma viagem, compra de um carro. O seu Prolabore vai custear as suas despesas necessárias ali do seu dia a dia, sua alimentação, sua moradia. Então, assim, com a automatização dos processos financeiros, a gente consegue hoje, gente, nos sistemas de gestão financeira, de acordo com a sua estrutura de custos e despesas, custos fixos e despesas, de acordo com o seu modelo de negócio, a gente consegue estabelecer cenários. O que são esses cenários? Simular de acordo com o seu nível de faturamento, aí no intervalo de tempo, se você está com faturamento acima da sua média, você consegue tirar naquele mês um Prolabore um pouco diferenciado. Numa análise de cenário um pouco mais pessimista, a gente define um valor de acordo com aquela simulação. Então, assim, o que é importante falar aqui? Que através dos sistemas hoje de gestão financeira, você consegue traçar esses cenários e aí, de fato, estabelecer um Prolabore mais assertivo. Mas a gente sempre dá a dica de que é importante você estabelecer um valor fixo, tá? Por um período. De preferência nesse período de um ano, tá? Ou pelo menos num semestre. Se num outro semestre existe uma perspectiva de crescimento muito positivo para o seu negócio, para o seu mercado, aí você pode dar uma variada, tá? Mas o que é importante aqui, gente, hoje o Prolabore, ele está sendo avaliado também, o cálculo dele, como um planejamento tributário. Você tem que dar essa direção estratégica. Por quê? Porque o seu Prolabore, o valor que você estabelece, ele vai afetar o imposto de renda da pessoa física, sócio, você, né? E também sobre a contribuição previdenciária. E o que você distribui como lucro, não existe o cálculo do imposto da pessoa física sobre o lucro. Então, assim, é importante ter essa segmentação, tá? Buscando esse foco aí no seu planejamento tributário, tá, gente? Conformidade fiscal, tá? Isso é importante. Outra coisa que a gente considera muito importante aqui é você, assim, hoje em dia o empresário tá buscando reduzir essa carga tributária tanto para a empresa quanto para o valor da remuneração dele como sócio. Além disso, hoje você não considera mais o Prolabore apenas como um valor mínimo de pagamento aí do seu salário. Você tem que, de preferência, considerar a função que você desempenha. É claro que a sua empresa tem que ser capaz de pagar esse valor. Mas o que eu estou querendo levantar aqui? A importância do acompanhamento financeiro, do controle financeiro. Quando você tem todas as suas informações ali parametrizadas num sistema de gestão financeira, um acompanhamento disso mensalmente, você consegue ter uma visão aqui de longo prazo e outra. A simulação de cenários permite você avaliar os impactos do seu Prolabore no seu fluxo de caixa, porque ele é uma despesa fixa para o do seu negócio. Então, assim, isso é que é importante, que a gente queria deixar como mensagem aqui para vocês, tá? Assim, que assim, é muito importante hoje. E com os processos financeiros hoje digitalizados, automatizados, gente, a fiscalização é muito maior por parte da Receita, tá? Então, assim, se tornou relevante, muito estratégico o acompanhamento do seu Prolabore para todos os regimes tributários, Simples Nacional, Lucro Real, Lucro Presumido. Então, assim, a gente bate nesse martelo porque alguns empresários, às vezes, não levam muito isso em consideração. Então, e a gente acabou de deixar aqui para vocês também um material falando um pouquinho sobre isso, tá? E quem tiver, gente, buscando um acompanhamento financeiro, a gente faz aqui, tá? Na Real Finanças, a gente tem mentoria, a gente tem consultoria e o próprio BPO, que é a terceirização financeira do seu negócio, que te ajuda também nesse cálculo,
porque a gente vai organizar todo o seu controle financeiro e vai permitir definir um valor que seja adequado aí para você. Então, essa mensagem que eu queria dar para vocês, essas considerações que a gente entende que são relevantes para você, empresário de excelência, passar a olhar o seu Prolabore como uma variável importante, uma variável financeira importante, estratégica, e para que você tenha um crescimento sustentável. É isso, gente. Um abraço. Tchau, tchau.